E eu que postei um vídeo fofo com a minha mãe no TikTok, e através disso eu descobri que ela era amante do meu namorado. Eu ainda tô meio abalada assim com tudo isso, mas vamos lá. O meu pai faleceu tem alguns anos, e meu pai tinha um amigo que, além de muito amigo dele, também era sócio dele. E no dia que meu pai faleceu, ele estava junto com esse amigo, e antes dele morrer, ele pediu para esse amigo cuidar de mim, da minha mãe. Ele falou, por favor, não deixa faltar nada para elas e cuida delas para mim. E assim ele fez, sempre que dava ele ia em casa para ver se estava tudo bem. Todo mês ele mandava um dinheiro na conta da minha mãe para pagar todas as contas, e além de pagar todas as contas, ainda sobrava um bom dinheiro pra gente. E nessas vezes que ele ia em casa pra ver se a gente estava bem, eu comecei a olhar pra ele com um olhar diferente. Ele é mais velho do que eu, só que ele sempre foi um homem muito bonito, sabe, charmoso. Mesmo pela idade dele, ele sempre chamou muita atenção. Nisso eu peguei o número dele e comecei a mandar mensagem pra ele. Foi aí que nós começamos a conversar. Logo em seguida nós começamos a nos envolver, e quando eu vi, ele já estava me pedindo em namoro e eu aceitei. A minha mãe, quando ficou sabendo do nosso namoro, ela não concordou muito, só que assim, ela também não foi contra. Ela deixou claro que ela não concordava, principalmente por conta da idade, só que até então só isso. Beleza, nosso namoro deu certo, se passou um ano e até aí tava tudo ok. Até que chegou o dia do aniversário da minha mãe, e nesse dia eu fiz um vídeo com a minha mãe, com fotos nossa, homenageando ela, dando parabéns, falando o quanto ela era importante pra mim, o quanto eu amava ela. Fiz um vídeo mó bonitinho, fofo, e postei nas redes sociais e no TikTok também. Até que uma moça comentou no nosso vídeo no TikTok dizendo assim: lindo seu amor pela sua mãe, pena que ela é amante do seu namorado. Claro que outras pessoas começaram a comentar no comentário dela, perguntando por que ela estava falando isso, se ela sabia se realmente era verdade, né, pedindo para ela contar o babado. Até que essa mulher respondeu o comentário das outras pessoas que estavam ali comentando, e ela falou que ela sabia porque ela morava no mesmo bairro que a gente, e ela falou que além de ser amante, ela era amante muito antes do meu pai falecer, ou seja, os dois tinham um caso quando meu pai ainda estava vivo. Ela falou que quase todo mundo que morava no bairro já sabia disso, e ela falou, pode procurar que você vai encontrar a verdade. Nisso, eu chamei essa moça, né, no privado para poder conversar, perguntei se ela sabia realmente do que ela estava falando, porque era uma acusação muito séria, se era verdade. Ela falou, é verdade, pode procurar, sua mãe, ela tinha um caso com ele desde quando seu pai ainda era vivo. E ela chegou a me mandar uns prints lá que rodou por aí, só que até então não tinha como eu saber se era mesmo verdade. Parte 2. Nisso eu fui conversar com a minha mãe, mostrei pra ela o vídeo que eu postei, mostrei o comentário da mulher, mostrei a conversa que eu tinha conversado com a mulher no privado, os prints que aquela mulher tinha me mandado. E ali eu falei, mãe, se for verdade, por favor, não minta pra mim, fala a verdade pra mim. E ali a minha mãe acabou confessando tudo e me contou toda a verdade. E ali a minha mãe falou que era verdade sim, que eles tinham um caso mesmo antes do meu pai falecer. E quando meu pai faleceu, eles se viram por mais algumas vezes, só que quando eu entrei em cena, ele acabou se apaixonando de verdade por mim, né? O amigo do meu pai acabou se apaixonando de verdade por mim e falou pra minha mãe que não queria mais ver minha mãe por conta de mim. E minha mãe também meio que aceitou. Perguntei pra minha mãe se depois que a gente começou a namorar, se eles ficaram, né, algumas vezes. E minha mãe falou que sim, que eles tiveram uma recaída, mas que foi só uma vez e que foi em casa mesmo. A minha mãe, ela me pediu perdão, ela chorou, deu pra ver que ela ficou bastante assim, abalada. Ela falou que nunca mais ela faria isso comigo. Ela falou que não sabia como me contar. Ela falou, eu sabia que a verdade uma hora ia chegar. E ela falou, eu não tava preparada pra isso, mas eu prometo pra você que eu nunca mais vou fazer isso com você. E assim, eu fiquei tão sem reação, eu fiquei tão chateada com tudo, que eu não tive nem forças pra brigar com a minha mãe. E eu confesso, na verdade, que eu acho que eu fiquei mais chateada ainda pelo fato dela ter traído meu pai esse tempo todo, do que ter me traído. Eu pedi um tempo pra minha mãe, eu falei que eu precisava de um tempo sozinha pra poder pensar, absorver, sabe, tudo isso. Minha mãe respeitou meu espaço. Claro que eu terminei com meu namorado, fui até ele, contei tudo que tinha acontecido, contei como que eu tinha, como que eu fiquei sabendo de tudo e terminei com ele. Eu pedi pra ele se afastar, pedi pra ele não ir mais em casa, falei, por favor, respeite meu espaço também. E ele super respeitou, ele não foi mais em casa, ele faz a parte dele, todo mês ele deposita lá o dinheiro que ele tem que mandar pra gente, mas em casa mesmo ele não foi mais, ele respeitou. Por enquanto, eu e minha mãe ainda estamos assim conversando bem pouco, eu não consigo brigar com a minha mãe, eu não consigo, sabe, não consigo mesmo, não me vejo brigando com a minha mãe, só que eu também não consigo mais ser a mesma com ela. Moramos na mesma casa, mas a gente mal se fala. E esperar, né? Dar tempo ao tempo e quem sabe um dia volte tudo ao normal. Eu tô bastante chateada ainda, mas eu acho que eu tô muito mais chateada pelo fato do meu pai.
Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá no PP Vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também, você já sabe, né? Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau!